Bom, então, nós elaboramos esse título, um pouco provocador, né? Um novo olhar em relação ao esgoto, de vilão a ferramenta auxiliar no combate à Covid-19. Então, tentando fazer aqui uma liga com a excelente palestra anterior da Isabel, né? Então, ela trouxe aí vários fatores, aspectos ambientais, né? Que podem impactar a saúde humana, e certamente, né, o esgoto, né, é um desses fatores, né, porque sabidamente, né, o esgoto contém fezes, as fezes contêm organismos patogênicos, né, excretados por indivíduos sintomáticos e assintomáticos, né, então diversas doenças de veiculação hídrica, né, continuam sendo um problema no Brasil em função dos baixos índices, né, de cobertura de esgotamento sanitário e de tratamento de esgoto também. Então, a gente poderia citar aí hepatite, poliomielite, cólera, né, uma série de doenças, uma série de patógenos, né, diretamente relacionados aos esgotos, né, e sabidamente causadores de doença. Então, o esgoto é tido normalmente, né, como um vilão, né, por conta dos aspectos de poluição, de contaminação, etc., mas ele nos traz, nesse momento, uma possibilidade, né, de um olhar diferenciado. Por quê? Porque ele possibilita, né, ele nos auxilia no monitoramento e no combate à Covid-19. Então, se vários organismos presentes nas fezes são causadores de doenças, né? No caso do SARS-CoV-2, até onde se sabe, né, o conhecimento científico atual aponta que o vírus ele causa doenças, né, quando instalado no aparelho respiratório. No entanto, estudos recentes, né, de um ano para cá, mostram a presença do vírus também nas fezes, e há cerca de um ano atrás ele foi detectado também no esgoto. No entanto, não existe até hoje nenhuma comprovação de você poder contrair a Covid-19 através do contato de respingo de esgoto, né? Então, esse é o lado bom do esgoto, né? Ou seja, a presença do material genético do vírus no esgoto, nesse aspecto, é um ponto positivo. Ele não causa doenças, né, diferentemente de outros patógenos. Então, qual é a geração do esgoto, né? O esgoto é basicamente o resultado da água potável, né, que a gente utiliza nas nossas casas, né? Então, a gente faz uso da água no vaso sanitário, no tanque, na máquina de lavar, no chuveiro, na pia. Então, o uso dessa água agregada às impurezas, né, feitas a partir do uso, né, é que geram o esgoto. No entanto, né, o esgoto ele é 99% em volume, né, 99,9% água, e é apenas 0,1%, né, sólidos que contêm matéria orgânica, na forma de carboidratos, proteínas e lipídios, né? Portanto, a matéria orgânica contida no esgoto, ela constitui uma energia química, né, que aí é também um outro olhar positivo em relação ao esgoto, não apenas pela energia contida no esgoto, mas também pelos nutrientes, né, nitrogênio, fósforo e enxofre, e dos patógenos que eu já falei. Então, matéria orgânica e nutrientes podem criar impactos ambientais, os patógenos, né, impactos gravíssimos sobre a saúde, né, mas a gente pode ter um olhar diferenciado, principalmente em relação à matéria orgânica e nutrientes, né. O André, meu colega da UFC, vai explorar esse aspecto daqui a pouquinho, né, a possibilidade da gente recuperar esses recursos contidos no esgoto. Aqui mostrando alguns impactos, né, que o esgoto causa no ambiente, na sociedade, né, assoreamento, mortandade de peixes, doenças, eutrofização, que é o crescimento descontrolado de vegetação aquática, principalmente algas, né. Isso aqui é a represa da Pampulha em Belo Horizonte, aqui ao fundo é o Mineirinho, né. Então, são vários os aspectos negativos. No entanto, né,
que eu queria trazer para a gente discutir aqui hoje é exatamente essa abordagem desse novo olhar, a possibilidade da gente recuperar recursos, que vai ser o tema da palestra do André, estou apenas introduzindo rapidamente, né? Na forma de possibilidade de recuperar nutrientes, por exemplo, nitrogênio e fósforo, a gente gerar energia contida no biogás, por exemplo, a geração de energia elétrica, a fase sólida do esgoto poder se transformar num biossólido de uso na agricultura, né? Ou mesmo a fertirrigação, né, do esgoto tratado, lançando mão do nitrogênio e do fósforo que estão aí de graça para a gente. E um aspecto também muito importante, né, nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vários desses objetivos, né, têm relação clara, né, com a possibilidade de recuperação de recursos a partir do esgoto. E um outro aspecto muito positivo, né, que é o tema que eu vou abordar em sequência, né, é exatamente a possibilidade da gente utilizar o monitoramento do esgoto como uma importante ferramenta de vigilância epidemiológica. O que é isso, né? Então, quando a gente quer fazer um check-up, um exame de rotina, ou está com suspeita de alguma enfermidade, né? A Isabel aí depois ela vai corrigir os equívocos que eu eventualmente cometer aqui, mas então o indivíduo passa, né, por um check-up, por um exame médico, e parte desses exames, né, solicitam, né, análise de fezes e da urina. Então, o exame de fezes e urina permite o diagnóstico médico da saúde de um indivíduo apenas, né? E a partir desse diagnóstico você combate a doença identificada a partir do exame de fezes e urina. No entanto, né, fezes, urina e secreções, né, fazem parte do esgoto, né? Então, quando a gente gera esgoto, água do vaso sanitário, secreções na pia, né, fezes e urina, tudo isso constitui o esgoto. E o esgoto, se a gente faz, então, uma análise do esgoto para determinado elemento, né, então a gente consegue fazer uma análise que representa o esgoto de uma determinada região, de uma determinada subbacia hidrográfica, de uma determinada estação de tratamento de esgoto que está relacionada a uma região específica, né, de uma cidade ou de uma área rural também, né? Se a gente, então, faz uma análise do esgoto, isso nos permite testar um conjunto de indivíduos. E isso nos possibilita, por exemplo, né, trabalhar com alerta precoce e combate a uma determinada doença. Então, esses são os princípios da área científica conhecida como epidemiologia baseada no esgoto, ou seja, o uso de biomarcadores para avaliar estilo de vida, saúde e exposição no nível de uma comunidade, né? Então, eu estou trazendo aqui o exemplo, né, da gente analisar, por exemplo, o SARS-CoV-2 no esgoto, mas a gente poderia analisar também, por exemplo, a presença de drogas, né, cocaína, e com isso identificar regiões mais afetadas de uma determinada comunidade. Então, ou seja, o esgoto, a análise do esgoto nos permite, né, uma espécie de testagem indireta da população. Então, no caso do SARS-CoV-2, o teste, né, do qPCR ou o teste rápido, que seja, né, ele permite uma análise clínica, né, de uma pessoa apenas. Se a gente faz análise do esgoto para identificação do SARS-CoV-2, né, do material genético do SARS-CoV-2, a gente então consegue fazer uma testagem direta de um determinado conjunto da população. Então, essa é uma técnica complementar, auxiliar, já bastante utilizada em outros países e que a gente começou de uma maneira protagonista a realizar no Brasil a partir do ano passado. Embora ele tenha tomado um vulto, né, uma importância maior a partir do ano passado, né, com a epidemia da Covid, né, na realidade o princípio, né, dessa epidemiologia a partir do esgoto, ela remonta aí aos anos 1850, né, na Inglaterra, quando um médico
muito importante, né, na história do saneamento, na área da médica também, claro, né? É um dos primeiros epidemiologistas, né, de referência para a nossa área, o John Snow. Ele, em 1854, ele conseguiu provar, né, que as pessoas que estavam morrendo de cólera estavam morrendo de cólera porque beberam água contaminada com fezes, né, com o vibrião colérico, sabendo que naquela época, né, não se sabia ainda que doenças eram provocadas por micro-organismos. Né? Então, essa foi um achado muito importante, né, na história da epidemiologia moderna. Então, uma bomba, né, instalada na rua Broad, né, na Broad Street. Essa bomba, ainda existe uma réplica lá em Londres, no bairro do Soho. Então, essa é a grande referência que a gente tem para um mapeamento epidemiológico, né, feito aí em meados do século XIX. A partir daí, essa ferramenta, né, passou a ser utilizada com muita intensidade a partir dos anos 1940 nos Estados Unidos para enfrentamento de epidemia de poliomielite. E isso passou a ser feito em vários países, inclusive no Brasil, né, até os dias de hoje, né, para identificação da recorrência do poliovírus, né, causador da poliomielite. O que há de novo, né, é o uso dessa ferramenta a partir do início de 2020, né, do ano passado, para monitoramento do novo coronavírus no esgoto e, com isso, entender a magnitude da circulação do vírus em uma determinada região. Um grande protagonismo nisso é atribuído à Holanda, né, um pesquisador muito importante também nesses tempos atuais, o Medeman. Ele conseguiu verificar uma correlação muito boa em relação ao número de casos reportados de Covid-19 em duas cidades, Utrecht e Amsterdã, que são essas curvas que mostram o aumento, né, do número de casos confirmados da doença em Amsterdã, em Utrecht, concomitantemente com o aumento do número de cópias do vírus SARS-CoV-2 no esgoto, né, que são essas bolinhas aqui. Então, a gente observa que o crescimento do número de casos confirmados, né, tem a mesma tendência que ele observou para o aumento da concentração do vírus no esgoto, né, nas estações de tratamento de esgoto que atendem a essas duas cidades. Né? Ou seja, o aumento do número de casos reportados, né, concomitante com o aumento da concentração do vírus no esgoto. Então, a partir de março, abril do ano passado, né, vários estudos, vários grupos, né, começaram a fazer o monitoramento epidemiológico da Covid-19 a partir do esgoto, e inclusive grupos brasileiros, né, como o nosso grupo na UFMG, e também um grupo da Fiocruz na cidade de Niterói. Qual que é a lógica, quais que são os fatores importantes nisso, né? Então, a gente sabe que a concentração, né, do vírus no esgoto vai depender do número de pessoas, né, que estão contaminadas, tanto as assintomáticas quanto as sintomáticas. No entanto, existem dificuldades porque a quantidade de excreção do vírus nas fezes, isso varia muito de pessoa para pessoa, ao longo do tempo e evolução da doença. Por exemplo, nos 5 primeiros dias, né, de infecção, as novas infecções, as pessoas excretam mais vírus com as fezes, depois tende a diminuir, mas pode persistir aí por até 6 semanas, né? E também nas pessoas pós-sintomáticas. Então, a concentração depende também dos sintomas, da idade, gênero, etc. Além de outros fatores que podem impactar no entendimento, né, na interpretação dos resultados, né? Por exemplo, o tempo de transporte nas redes de esgoto pode ocasionar uma perda de sinal na análise do vírus, né, pelo qPCR. Chuva, por exemplo, né, a ocorrência de chuvas pode diluir o esgoto e trazer um fator de confundimento, né, e também as variações diárias, né, de vazão, ou variações horárias também que ocorrem, né.
Então, são vários aspectos que têm que ser levados em consideração, mas, em essência, né, a gente coletando amostras em determinados pontos de interesse no sistema de esgotamento sanitário, a gente pode obter informações muito importantes. O que há de novo no estudo desenvolvido pelo nosso grupo na UFMG, e mais recentemente ampliado para outras 5 capitais brasileiras, é que nos países desenvolvidos a amostragem é muito mais simples de ser feita, porque a amostragem é feita basicamente na estação de tratamento de esgoto. Como as cidades de países desenvolvidos têm um elevadíssimo índice de cobertura de esgotamento e tratamento de esgoto, então se você coleta uma amostra na ET, né, na ETE, você tem um ótimo retrato de toda a sua cidade, de toda a comunidade que contribui para aquela estação de tratamento de esgoto, o que não é o caso no Brasil. No Brasil, boa parte dos esgotos não são coletados, uma outra boa parte do esgoto é coletado, mas não chega às estações de tratamento de esgoto, por isso a gente definiu uma lógica diferenciada, né, do monitoramento regionalizado. Então a gente definiu pontos estratégicos de coleta de amostras de esgoto representativos de diferentes regiões, com diferentes índices de vulnerabilidade social. Então essa é a diferença principal do nosso estudo, né? Além de monitorar nas ETs, a gente também monitorou em diferentes pontos do sistema, como interceptores, estações de elevatórios, etc. A gente deu início, então, o primeiro estudo que a gente tomou conhecimento da presença do vírus no esgoto foi 30 de março de 2020. A gente já no dia 13 de abril, né, menos de 2 semanas depois, já tinha conseguido articular um projeto e já estava fazendo coletas de amostras de esgoto em campo, através de um projeto piloto, né, de BH e parte de Contagem, uma articulação importante com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o nosso INCT Sustentáveis junto com o UFMG, a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, é fundamental para esse tipo de estudo, né, ter o envolvimento da empresa de saneamento local, a Secretaria de Estado de Saúde, né, que é a principal usuária do resultado do nosso estudo, e uma importante articulação feita pelo IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Esse projeto piloto em BH e Contagem, ele foi feito considerando as 2 grandes subbacias de contribuição de esgoto, né, bacia do Ribeirão do Onça, ao norte, bacia do Ribeirão Arrudas, ao sul, que tem as suas 2 ETs principais mostradas aqui. Então, além de fazer coletas nas 2 grandes ETs, né, ETs, perdão, a gente coletou também em outros 15 pontos, né, que estão marcadinhos aqui em vermelho, tá vendo? Vários pontos, subbacias, representativos de áreas com diferentes índices de vulnerabilidade social, para a gente verificar depois se a incidência era maior em regiões mais carentes, por exemplo, né? 4 pontos nas 2 ETs, entrada e saída, 3 hospitais e também em 2 córregos, né? O próprio Ribeirão Arrudas e o Ribeirão do Onça. Aqui mostra a etapa de coleta, preservação e transporte das amostras, né? Mobilização das equipes de campo, instalação de um equipamento, um amostrador automático desenvolvido pelo próprio INCT em parceria com empresas fabricantes, a forma de acionamento do controle da coleta com o celular, né, para minimizar o contato com o esgoto e com o próprio equipamento, né, e algumas medições em loco, em campo. Essas amostras continuam sendo, né, trazidas para o laboratório no mesmo dia da coleta, onde são feitas as etapas de processamento, né, que envolvem a concentração do vírus, porque a concentração é muito baixa no esgoto, né, diferentemente, né, por exemplo, de uma análise feita, por exemplo, com um suave nasal, né, então existe a necessidade de uma etapa de concentração, da extração do RNA viral, né, e depois a análise, né, com equipamento no qPCR, que é exatamente, né, a mesma análise, o mesmo procedimento do teste clínico. E aqui já entrando na divulgação, né, dos resultados, que é a etapa super importante, né,
São 3 grandes etapas em sequência, né? Claro, primeiro você tem que fazer o plano, né, de amostragem, depois efetivar a amostragem. Então, aí 3 grandes etapas, né? Coleta e preservação da amostra, processamento da amostra em laboratório e depois o processamento e divulgação dos resultados. Então, isso aqui é um retrato, né, do que a gente divulgou no último mês desse projeto, em final de março deste ano, né? Final de março deste ano a gente encerrou esse projeto piloto e deu início a um novo projeto em rede, né, que eu mostro em sequência. Então, isso aqui, desde a semana epidemiológica 19, nós estamos falando aqui de abril, maio de 2020, até a semana epidemiológica 11 de 2021, que seria aqui final do mês de março desse ano. Aqui, essas barrinhas representam a carga viral no esgoto. A gente verifica um pico, né, de carga viral aqui na semana 30, que foi julho de 2020, né, exatamente um ano atrás, e depois, né, um outro grande crescimento aqui de outubro em diante, que pegou final de ano, dezembro, janeiro, né, e essa carga se manteve bastante elevada, né, até ali o mês de março de 2020. E aqui uma correlação, né, com dados da saúde, né, que é o aspecto que faz a liga dessa minha palestra com o painel, né. Aqui, então, essa linha amarela, né, que é um pouquinho mais branda, seria a média móvel do número de casos notificados, né, semanalmente. Vocês verificam que há um aumento, né, do número de casos notificados com o aumento da carga viral no esgoto. Idem, né, aqui e aqui. E aqui embaixo, na linha vermelha, o número de casos confirmados. Nesse caso, a correlação não é tão boa, porque a testagem clínica, né, a confirmação no Brasil, essa testagem é muito, muito baixa. A gente desenvolveu também um dashboard, né, um painel dinâmico, né, onde a gente disponibilizava esses dados, né, atualizados semanalmente, e aí o usuário ele pode escolher a área de interesse dele, né, e mostrar o gráfico, né, específico da região de interesse. A partir de abril desse ano, a gente expandiu o projeto para uma rede, né, incorporando outras 5 capitais. Então, além de Belo Horizonte, que continuou, Fortaleza, Recife, Brasília, Rio e Curitiba, buscando replicar a experiência do projeto piloto para outras capitais brasileiras, né, objetivando também criar uma rede para monitoramento do novo coronavírus no esgoto, contemplando diferentes realidades regionais e com essa meta também de estabelecer as bases, né, para um eventual futuro Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica a partir do monitoramento do esgoto. Aqui eu estou mostrando apenas os resultados de Belo Horizonte, né, a partir da semana epidemiológica. Aqui a gente mostra sempre que são boletins quinzenais, e nesses boletins quinzenais a gente mostra as 3 últimas semanas epidemiológicas. Aqui nesse mapinha estão georreferenciados todos os pontos de monitoramento. Tem um mais distante aqui, que é o aeroporto de Confins. Aqui estão as 2 EDs, né, e pontos de interesse, inclusive locais de grande circulação de pessoas. Então a gente vem observando, quanto mais escuro, mais vermelho, pior a situação. Então a gente vem observando, né, que a situação, felizmente, né, vem melhorando, né. Nesse momento atual, apenas uma pequena subbacia, que já era crítica no ano passado, né, ela ainda continua crítica, mas boa parte da região monitorada já apresenta cores com concentrações mais baixas. A gente também apresenta gráficos, né, que buscam mostrar a relação da carga viral no esgoto com alguns indicadores de saúde. Então, por exemplo, aqui, essas barras superpostas, amarela e azul, são as cargas virais no esgoto. Aqui julho do ano passado, aqui o final do ano, né, e aqui março, e aqui os últimos meses, né, as últimas semanas, né, chegando aqui até 22 de junho, né, desse ano, onde a gente mostra que, de fato, né, a carga viral no esgoto vem diminuindo, e aqui o número de novos casos suspeitos, né, ele ainda se mantém num patamar um pouco mais elevado, e aqui o número de casos confirmados, né, também em valores mais reduzidos, né, com uma boa correlação com o que a gente encontra no esgoto. Aqui eu não vou gastar tempo discutindo, mas é uma correlação
da mesma carga viral do gráfico anterior, né, aqui com o número de leitos de UTI disponíveis, né, que seria o vermelho, perdão, essa linha cheia, UTI ocupados, enfermaria ocupados, né, e esse com vazado seria número de enfermaria desocupados e de UTI desocupados, né? Então, conforme isso aqui diminui, obviamente, os desocupados aumentam. Então, essa é uma outra boa possibilidade de trabalhar os resultados do monitoramento do esgoto, buscando correlacionar com esses indicadores de saúde. E esse último aqui, que a gente espera ter mais elementos daqui a pouco, para verificar se o avanço da vacinação, né, primeira dose e segunda dose ou dose única, né, se com aumento, perdão, esse aqui é a primeira dose, né, se o aumento, né, da segunda dose e dose única, né, aqui está cerca de 20% da população de Belo Horizonte vacinada com a segunda dose ou dose única, né, então se esse aumento aqui, de fato, vai indicar uma continuidade do decaimento da carga viral no esgoto. A gente espera que sim. Né? Aqui é um outro indicador interessante, né, dos locais especiais de grande circulação de pessoas, como o aeroporto de Confins, a rodoviária, o campus da universidade, aqui 2 shopping centers, né, de classes sociais diferentes, né, e a gente vem observando aqui que nas últimas semanas, né, de fato, o verde e o amarelo começam a aparecer com mais frequência, né, diferentemente do que a gente verificou aqui, por exemplo, em março, né, cargas virais elevadíssimas, né, no aeroporto de Confins, e aí uma tendência de redução nas últimas semanas. Aqui, equipe de projeto, eu sei que não dá para ninguém ler, mas é só para agradecer, né, um monte, né, muita gente que participa do projeto e contribui para o levantamento de dados, né? Pessoal da ANA, da UFMG, da Federal de Pernambuco, da UNB, Federal do Paraná, Federal do Ceará, Federal do Rio, CNPq, né? E um apoio importante, né, da ANA e no CNPq no financiamento desse projeto. Deixa aqui uma reflexão, né? Uma pergunta, né, se essa vigilância epidemiológica a partir do monitoramento do esgoto, se ela poderá contribuir para o resgate do papel do saneamento como um agente de promoção da saúde. E com isso eu encerro minha apresentação e devolvo a palavra para o José Emílio. Muito obrigado.